Olá, bem-vindo a mais um vídeo, tudo bem com você? De onde veio a programação neurolinguística? Olha, esse vídeo é um vídeo ideal para terapeutas, porque eu vou falar sobre linguagem, a importância da linguagem para uso terapêutico. E se tem um livro que todo terapeuta precisa ter no seu consultório ou na sua casa, é o livro A Estrutura da Magia, que foi o primeiro livro de PNL publicado pelos autores John Grinder e Richard Bandler. Bom, deixa eu contextualizar um pouco para você. Lembrando que aqui nas minhas redes sociais eu tenho um vídeo explicando o que é a PNL, eu tenho um vídeo das definições da PNL, mas muitas pessoas me perguntam de onde surgiu a neurolinguística. E a verdade é que o John Grinder era um professor de linguística da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia. E o Richard Bandler, especialista aí em computação, em programação de computadores. E o Richard Bandler, durante uma fase da vida dele, estava com dificuldade de pagar a faculdade. Foi aí que ele começou a prestar serviço para o grande Dr. Fritz Perls, o pai da Gestalt terapia. E ele começou a fazer um trabalho de transcrição de seus vídeos. E ao transcrever aqueles materiais do Fritz Perls, ele começou a aprender sobre Gestalt terapia. E decidiu montar um grupo de estudos e aplicações práticas da Gestalt na Universidade de Santa Cruz. Ele e um outro colega chamado Frank Pucelik. E esse grupo, que acontecia semanalmente, e muitas pessoas achavam que o próprio Richard Bandler ensinava a melhor Gestalt terapia do que o próprio Fritz Perls. Foi aí que se aproximou deles o John Grinder, que era professor da faculdade e que era o linguista da parada. E o John Grinder, após conhecer esse grupo chamado Meta, começou a achar aquilo muito interessante, começou a dar aos poucos ouvidos àqueles garotos. E realmente, embora aquelas ideias do Richard Bandler e do Frank Pucelik eram geniais e não falava-se só sobre a Gestalt terapia, mas sobre como a mente aprende, como é possível programar a mente de alguém, faltava o elemento linguístico, né? E o John Grinder, como neurolinguista, professor de linguística, era ideal para isso, principalmente por ter uma habilidade muito grande de formar modelos, né, padrões, estratégias. Eu que estive pessoalmente com o John Grinder pude perceber a importância dele na formação da PNL. É verdade que ela não teria sido feita sem o Bandler e não teria sido feita também sem o Grinder. Por isso que o nome vem disso, programação neurolinguística. Essa parte de interesse por programar, reprogramar, é muito a influência do Richard Bandler. E essa parte linguística, gramática, como a linguagem influencia a mente é muito John Grinder, né? O Frank Pucelik saiu da parada por alguns motivos, depois de alguns anos voltou a se conectar com a PNL e ajudou também a desenvolver. Não é citado como um criador da PNL, mas de fato ele foi um dos criadores ocultos ali. Também, claro, tinha outra galera ali que ajudou a desenvolver, como o Robert Dilts, né, que ajudou a desenvolver muito, o próprio Tony Robbins, ali já nos anos 80, né, que, enfim, não é muito reconhecido pela PNL, porque ele acabou utilizando da PNL, mas modificando os termos. Claro, depois de brigas judiciais, ele acabou criando o próprio método dele, mas que na essência é PNL. E algumas pessoas que ajudaram muito, como o Ted James e vários outros. O John Grinder era um estudioso de gramática, e ele, influenciado pelo Noam Chomsky, que era um superlinguista, ele começou a desenvolver o metamodelo, que é a ferramenta base desse livro aqui, A Estrutura da Magia. O metamodelo, que significa um modelo acima de linguagem, é um conjunto de padrões linguísticos, de perguntas que levam o interlocutor a quebrar crenças, a revelar a estrutura profunda de seus sentimentos. O metamodelo é uma ferramenta que deveria ser utilizada por advogados, por jornalistas, por terapeutas. É a arte de fazer boas perguntas e distrair o que realmente acontece por trás dos comportamentos, né? E como a PNL surgiu através da modelagem da excelência humana, o Grinder e o Bandler tiveram acesso a grandes gênios terapeutas dos anos 70, como o próprio Fritz Perls, que eu já citei, a Virginia Satir, né, expoente da terapia familiar, grande influenciadora das constelações familiares e do Bert Hellinger, e o Milton Erickson, grande hipnoterapeuta e psiquiatra.
E esses 3 gênios, eles tinham um padrão de linguagem muito bem estruturado, essa é a verdade. E eles ficaram fascinados com a facilidade como esses terapeutas, a facilidade que eles tinham de fazer boas perguntas, de entender com algumas poucas perguntas o cerne da questão, né? E, em específico, o Richard Bandler se incomodava muito quando ele perguntava para um terapeuta tradicional: como você trata os seus pacientes? E o terapeuta muitas vezes se sentia ofendido, como assim? Como assim você faz uma pergunta dessa? Como assim tratar, né? Então o Bandler chegou à conclusão que a psicologia, a psiquiatria naquela época, sabia-se muito mais das doenças do que de como tratá-las. Existiam nominalizações para todos os tipos de doenças, de patologias dos mais diversos, mas e aí? Como é que trata isso? Como é que reprograma isso? Como é que se resolve tudo isso, né? Ele entendeu que as psicologias estavam muito desestruturadas, estavam desorganizadas. E aí, por isso, o nome do livro, publicado em 1975, A Estrutura da Magia, tem esse nome. Ou seja, estruturou a magia. Entenda a magia como metáfora. Esses terapeutas gênios, eles tinham uma maestria em tratar as pessoas. Então esse livro é um livro sobre linguagem e terapia. Por quê? O Grinder e o Bandler conseguiram sistematizar o passo a passo, a estrutura da linguagem desses gênios terapeutas. Não só nas suas habilidades de fazer perguntas, mas também nas suas habilidades de sugestionar. Quem é aluno meu do curso online de PNL conhece muito bem 2 ferramentas fundamentais, que é o metamodelo, para fazer boas perguntas, e o modelo Milton Erickson, que é o modelo para você ter boas sugestões. Saber perguntar, saber sugestionar é algo fundamental para todo terapeuta. Faz sentido? No entanto, esse não é um livro que eu recomendo para um estudante inicial de PNL. Muitas pessoas vão começar a estudar PNL e compram o primeiro livro, A Estrutura da Magia. E a verdade é que esse livro é extremamente denso. Eu já li esse livro 4, 5 vezes, e a cada vez que eu leio, eu tenho percepções diferentes, porque ele é um livro extremamente denso. Um livro inicial para quem quer começar na PNL é a introdução definitiva da PNL, que é do próprio Richard Bandler, com auxílio do Owen Fitzpatrick, que inclusive também tive aula com ele. É um livro definitivo da PNL e acho que para escrever um livro definitivo sobre PNL, somente os próprios criadores, né? Ou seja, depois de décadas, o Richard poder escrever sobre a própria PNL já com os devidos ajustes, é sim a introdução definitiva. Por alguns anos, eu recomendei o Manual da Programação Neurolinguística, do Joseph O'Connor, que é um livro bom, porém muito antigo, e acredito que a introdução definitiva à PNL, para um iniciante, é um bom livro de PNL, ok? E muito em breve teremos o meu também, que eu estou escrevendo sobre o assunto. Depois de ler a introdução definitiva à PNL, ou de fazer um curso practitioner em PNL, como eu tenho o curso presencial de PNL, tenho também o curso online de PNL, onde você aprende do básico ao avançado, todas as ferramentas sobre o manual da sua mente, aí sim você pode ir na sequência dos livros, né? Você pode comprar os Sapos e Príncipes, o Ressignificando, o Atravessando, o Tem Agora a Vida que Você Quer, que é só do Bandler, tem um que é só do Grinder também, que é em inglês, mas é maravilhoso, que é o Whispering in the Wind, que é um livro sobre o novo código da PNL. Então, tem toda uma literatura. Então, quando me perguntam que livro comprar de PNL, embora tenham muitos autores, eu recomendo os livros dos criadores da PNL. E, a hora que você estiver preparado para esse livro aqui, A Estrutura da Magia, requer, claro, um conhecimento já prévio de PNL. Embora ele seja o primeiro dos autores, ele vai te trazer um conhecimento maravilhoso. E esse livro, A Estrutura da Magia, também é um livro que eles começam a falar sobre significados. Significados é a base da PNL, não é mesmo? Como as pessoas significam as coisas. Tanto que depois veio o livro Ressignificando, né? Como ressignificar. Por isso é tão importante para o terapeuta. Por quê? Se o terapeuta tem um domínio muito interessante sobre linguagem, se ele tem um domínio muito interessante sobre fazer perguntas, sugestionar e mudar os significados, ele pode sim se tornar um terapeuta em nível de excelência. Recentemente eu gravei um vídeo falando da caixa preta da PNL, The Black Box, que se você está vendo pelo YouTube aparece aqui no card, onde eu explico justamente isso. Nós, seres humanos, temos um grande diferencial dos outros animais. Nós temos um desenvolvimento muito acentuado do neocórtex.
não só em volume, mas em qualidade neuronal desse córtex. Então nós temos um córtex interpretativo. Ele não é só motor, ele não é só responsável pelo processamento de informações, planejamento, mas sim por interpretação, por dar significados. Então nós fomos dando nominalizações para cada coisa. Toda vez que acontece isso, acontece isso. Quando acontece esse problema, não mexa mais com isso, que isso é perigoso. Isso é isso, isso é isso, ok. A gente começou a dar nomes para cada coisa e significados para cada coisa. Isso foram criando crenças e, consequentemente, comportamentos. O resumo do resumo da caixa preta da PNL é isso. Nós recebemos uma série de inputs visuais, auditivos e sinestésicos desde que nascemos, não é mesmo? E esses inputs geraram transformações neurológicas e formaram mapas linguísticos e crenças. Então, por exemplo, crenças que você foi criando como não confie em estranhos, ganhar dinheiro é difícil. Muitas crenças, inclusive, úteis e positivas para você, e algumas crenças que te limitaram, não é? E todas essas crenças, essa formação de significados, fizeram com que você tivesse um comportamento específico na sua vida. Por isso que tem pessoas que têm fobia de avião, tem pessoas que não têm. Ora, por quê? O avião é o avião, mas uma deu um significado inconscientemente de que avião é perigoso. A outra deu um significado de que avião é a coisa mais fácil do mundo, é seguro, é o transporte mais seguro do mundo. Então, essas alterações de significados que acontecem na nossa mente têm total relação com o nosso córtex interpretativo. E a boa notícia é que as interpretações e os significados podem mudar. A PNL nos possibilita ter novas escolhas, novas visões, gerar neuroplasticidade em nosso cérebro. Então, resumindo, a PNL ela surgiu através dessa estruturação do pensamento de gênios terapeutas. Apesar de não ser terapia, é muito usada na terapia, a PNL, e depois ela passou a outras áreas do conhecimento. Nós utilizamos PNL para venda, se você quer ser um vendedor melhor, para oratória, comunicação, se você quer se comunicar melhor, para autoconhecimento, para autorressignificação, para persuasão, para aprender, para você ter uma habilidade mais acentuada de aprender habilidades, ou seja, como preparar a sua mente para memorizar melhor, para aprender mais, para ensinar melhor, ou seja, é uma tecnologia avançada de comunicação, sem dúvidas, a PNL, e funciona, né? A PNL é tão boa que eu costumo brincar que até quando você faz errado, ela funciona, porque o seu cérebro, a sua mente, funcionam perfeitamente, ok? Bom, esse vídeo aqui foi uma grande introdução ao tema. Recomendo que você visite a minha playlist só sobre vídeos de PNL no meu canal do YouTube, onde tem várias aulas sobre submodalidades, sobre caixa preta da PNL, squash visual, âncoras, efeito switch e várias outras ferramentas da neurolinguística, como os pressupostos da PNL também. Olha, é um universo maravilhoso de informações. E também tem o meu curso online de PNL. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, clique aqui também, entre em contato com a minha equipe e saiba mais informações, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.